Vambora, mais um Talk no ar. E a você que me acompanha agora, seja no YouTube, seja no Spotify, no Deezer, todos os agregadores de podcast, como também no programa Jornal das Duas na Rádio Sociedade, o J2. Muito obrigado, viu? Pessoal, sem muita demora, nossa convidada para lá de especial, ela já é velha conhecida aqui da nossa equipe, viu? Gabriela Trindade, gestora da Inovare Consultoria. Gabriela, muito obrigado. Fica à vontade. É um privilégio, na verdade, nesse espaço aqui, nesse formato, no Danilo Talk, poder conversar com você. Nossa, é uma honra, Danilo. Mais uma vez eu agradeço. Obrigada pelo elogio, velha aqui na casa. Já deu algumas entrevistas na casa. É muito bom estar aqui colaborando, né? Levar informação, esclarecer a população de Feira de Santana e região. E os seus temas são temas muito relevantes. E as pessoas que passaram aqui também são pessoas especiais. Então, estar aqui também é uma honra. Muito obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço demais. Inclusive, quando você se reporta, né, para quem acompanha a sua rede social, inclusive qual é o teu arroba? Já fala aí. É @gabriela.trindade.s. Gabriela.trindade.s. Gabriela como fala e escreve. Não é como Danilo que tem 2 L's, viu, gente? Não. É normal, Gabriela. Bom, mas a gente sabe que existem estudos, a gente vem acompanhando, inclusive, mudanças no mercado. E muitos empresários, e você lida diariamente com vários empresários, várias empresárias, não sabem exatamente quanto lucram, né? Não entende ali a questão financeira. É um desafio para o teu segmento. Você é contadora e gestora. Como é que funciona isso no dia a dia para você? Danilo, eu atuei durante 22 anos em gestão empresarial, lá desde o meu início, né? Com 15 anos, quando eu comecei a trabalhar. Uma mera auxiliar administrativa, e aí fui crescendo, fui gerente, diretor, enfim. E dentro de todas as realidades que eu passei, a gente sempre tinha a cultura de entender o resultado da empresa. Quando eu fiz a minha transição de carreira há pouco mais de 4 anos, eu vi um outro cenário que eu não sabia que existia, que foi além disso, além do lucro. Infelizmente, existem ainda alguns empresários que eles não conhecem nem o faturamento médio da sua empresa anual, que isso é muito importante. Então, assim, hoje a gente sabe que a maioria dos empresários brasileiros são MEIs. 73% dos empresários no Brasil são MEIs. E essa galera, eles têm uma dificuldade de organização porque está incutido na cabeça dele que ele é um microempreendedor. Só que a gente tem que entender que a empresa, só de você pensar, independente do teu faturamento, você tem que pensar grande. E aí você precisa entender qual está sendo o teu resultado. E aí os empresários e as empresárias, elas têm essa dificuldade meramente por falta de controle. Nossa. Falta de controle no ponto de venda, falta de integração de sistema. Infelizmente, existem empresas ainda, empresas de grande porte, que ela tem um sistema para vender e um sistema para fazer gestão financeira. E para você chegar ao lucro da sua empresa, você precisa ter os dados integrados, desde a tua compra do teu produto ou da aquisição do teu serviço até a tua entrega final para o teu cliente. Então, para você chegar ao resultado final, adoro falar isso, a última linha do teu negócio, você precisa ter planejamento, você precisa ter controle, você precisa ter equipe, para realmente você entender o resultado de todo o teu trabalho e do teu sonho também, né? Porque quem é empresário é um sonho. Então, a gente precisa entender o nosso resultado, onde que a gente está chegando a partir do nosso lucro. Bom, Gabriela, e pela sua experiência, o que você diria para quem é empreendedor, para quem quer crescer, expandir e tem um desafio, buscar o capital? Às vezes ele tem ideia, inclusive, mas não tem um recurso, não tem a grana. O que ele deve fazer para conseguir no mercado, no banco ali, capital para girar o negócio? Muito bom, Danilo, tua pergunta. E engraçado que você engatou a pergunta do capital de giro com a pergunta de lucro, né? Toda empresa, ela tem o objetivo de gerar lucro. Quando ela gera lucro, ela também gera capital de giro se o empresário não tirar o lucro todo para ele. Então, quando a gente busca o capital de giro no mercado, isso significa dizer que a empresa está tendo necessidade de capital de giro. No banco, tem uma sigla que fala NCC, necessidade de capital de giro. Você precisa entender antes e visualizar antes esta necessidade de capital que a tua empresa vai ter, porque o que acontece? Quando você está precisando desse capital, os bancos ele tem um time para te devolver
esse valor, para te depositar esse valor na conta. Uma outra coisa, quando o empresário ele deixa para buscar esse capital no momento que ele está precisando, eu entendo que ele já está pagando boletos atrasados. E aí o script dele, que os bancos falam, o rate dele, né? O perfil desse empresário para tomar o crédito é um perfil com risco alto, porque ele está atrasando boletos. Sim. Então, se ele tem um risco alto para o banco, ele vai tomar um crédito mais caro. Então, é muito importante que o empresário ele se planeje antes. Gabi, mas como é que ele vai se planejar? Ele vai entender, estamos aí se aproximando no final do ano, que ele vai precisar de capital de giro para pagar 13º, ele vai precisar de capital de giro para fazer estocagem de produtos, de mercadoria para venda de Natal, de Ano Novo. Então, ele precisa se programar isso desde junho. Ele já tem que sinalizar para o banco, parceiro dele, que ele vai precisar desse capital. Para ele ir para o banco buscar esse capital, ele vai precisar do contador dele, que são apresentação de DRE e balanço, se ele for lucro real ou lucro presumido, e se ele for Simples Nacional, ele vai ter que apresentar o relatório de faturamento dele do Simples Nacional. Então, precisa ser uma estratégia pensada de antes. Não que faltou capital em outubro, porque a gente vai pagar a primeira parcela em novembro, em dezembro eu vou buscar esse capital em outubro. Se programa antes, para você realmente buscar o crédito mais barato e você ter tempo também para negociar com as instituições financeiras, que isso é importante. Poder de barganha. Se você está com seu rate bom no banco, você vai tomar o crédito onde é mais barato para você. Isso é muito importante, planejar de antes para pagar menos. Eu vou voltar um pouquinho aqui na linha do tempo, inclusive na nossa entrevista, você falou sobre MEI lá no início. Empresário chega para você, Gabriela, estourei meu MEI, e agora? Eu digo assim, que bom, graças a Deus, glória, você está crescendo. Gente, então, o estouro do MEI, né, a gente sabe que o MEI tem um limite de até R$81 mil por ano. Na prática, vou te dizer, viu, 73% de MEIs que tem no Brasil não são mais MEIs na realidade. Acredito que a grande maioria já estão como Simples Nacional e estão se comportando como MEI e estão com a cabeça como MEI, e isso é um dos fatores que leva à morte das empresas no Brasil, pensar como pequeno. Eu sempre digo que o MEI precisa ser uma portinha para você entrar, mas não pode fazer parte da sua vida empresarial por mais de um ano. O MEI é só um iniciozinho, você tem que pular para o Simples. E aí, se você estoura o seu MEI, aí você vai seguir para a tributação do Simples Nacional, que é o mais indicado, né? Desde que o seu faturamento ali esteja dentro de 81 mil, mas a gente sabe, né, que infelizmente tem mês aí que há muito tempo não é mais MEI. Então, vou te dar uma dica em nome de Jesus. Se tu é MEI, tu já está faturando acima, começa a pensar como grande, contrata o teu time. É muito importante que o empresário tenha braços. Eu tenho a mania de falar, oi, povo, a gente tem que pensar como um povo enquanto empresário, que é você ter vários braços dentro da sua empresa, o braço do marketing, o braço do financeiro, o braço de compras, o braço de vendas, o braço que vai te ajudar a entender como é que está a estrutura do teu negócio operacional, como é que está o teu atendimento. Então, o MEI é só o início, gente. Não fica muito tempo nele. Se você quer crescer, se você quer ser um grande empresário, uma grande empresária, fica feliz quando estoura e me liga que a gente vai fazer a melhor tributação para você. É só a largada, né? Tá saindo ali na corrida, é a largada, você começa como MEI e depois ele tem que realmente pensar. Você falou sobre Simples Nacional, lucro presumido. Lucro real. Lucro real. Como é que ele vai escolher isso a partir desse momento para quem está nos acompanhando agora? Isso é muito importante, principalmente agora que a gente está caminhando para o final do ano. Esse é o momento de você, empresário, empresária, pensar e entender se o teu negócio já está na hora de você mudar a tua tributação. O que é que acontece? A gente tem o fator excludente dentro do MEI, que é até R$81 mil, de faturamento. Dentro do Simples, o faturamento até 4.800.000, então a gente já vai por exclusão. Aquela empresa que fatura acima de 4.800.000, ou se a soma de todas as empresas desse sócio fatura acima de 4.800.000, esquece, ele não vai para o Simples. Ele já vai para o presumido, para o lucro real. Segundo passo, a gente tem que entender a margem de rentabilidade desse negócio, margem de rentabilidade líquida, tá? Então, se de repente você tem uma empresa que ele fatura, geralmente, as empresas com alto faturamento, elas tendem a ter uma margem menor.
O direcionamento prévio, não é a certeza, é o direcionamento prévio é que essa empresa vá para o lucro real. Mas, Gabi, por que um direcionamento prévio? Por que não final? Porque, de fato, essa resposta a gente vai ter montando um planejamento tributário para ele. A gente vai pegar essa empresa, projetar 12 meses à frente, dentro da tributação do simples, presumido e lucro real. E lá a gente vai encontrar os impostos pagos por essa empresa dentro dessas 3 tributações durante um ano inteiro. Então, a gente vai montar um planejamento tributário para esse empresário ou essa empresária, para a gente entender aonde que ele vai pagar menos impostos. Vale ressaltar que a gente só vai fazer o planejamento tributário dessa empresa, incluindo o simples, se o faturamento dela for até 4 milhões e 800. Acima disso, a gente sabe que tem exclusão e aí já vai automaticamente ou para o presumido ou para o lucro real. Dá para realmente alguém que quer expandir seu negócio, está em crescimento, está sem um contador ao lado, está sem realmente uma equipe ao lado para auxiliar nesse processo? Não, de jeito nenhum. Existe aí uma falácia que o MEI não precisa de contador. Eu acho que todo empresário precisa de pessoas que possam ajudá-los a avançar, né? A gente entende que hoje existem uma gama de informações que é muito importante para que a empresa cresça, para que a empresa avance, desde o tráfego pago, né, que hoje a maioria dos MEIs fazem, até mesmo a questão da contabilidade. A gente não pode desmerecer esse profissional, essa profissão, né, por uma simplicidade que o MEI nos traz, né? Até porque assim, o MEI ele pode ter até um funcionário. Esse um funcionário precisa rodar folha, precisa fazer declaração DCTF Web, né? Esse empresário MEI, principalmente ela sendo mulher, ela precisa recolher o INSS dela, um caso dela se afastar por doença ou licença maternidade, o que quer que seja, ela está recolhendo o INSS dela, a gente precisa gerar essa folha de Prolabore para ela e também direcionar esse profissional e mostrar a ela, olha, um exemplo, tem mês por aí que ele compra mensalmente 200, 300 mil reais, ele compra de mercadoria. Tem muitos por aí que fazem isso. Nossa. E aí a gente vai direcionar, olha, uma hora alguém vai te pegar, porque se tu está comprando 200, 300 mil de mercadoria no mês e tu não está dando saída, onde é que está esse estoque? Gente, perdão, inclusive interromper, mas só veio à minha mente agora aquela música do Tubarão. Tubarão vai te pegar, tubarão vai te pegar. Uma hora o tubarão vai pegar, não tem jeito. Pois é, eu não gosto. Nesse caso é o leão, né? Eu não gosto muito de fazer uso, né, do medo, sabe? Eu gosto muito de fazer uso da conscientização, Perfeito. né? Do lado bom de você avançar, de você sair do simples, de você poder ter a possibilidade de contratar mais de um funcionário, de você ir para o banco com outro perfil, porque a partir do momento que você chega no banco como um simples nacional, como um presumido, um lucro real, você tem uma outra visibilidade também com seus fornecedores, visibilidade também com seus clientes, né? Até porque a gente sabe que um MEI hoje pode ser fator excludente para alguém contratar esse profissional. Verdade. É uma possibilidade. Então, avançar na nomenclatura da tributação não pode só ficar pensando que você vai onerar a sua folha, mas que você também vai avançar na tua empresa, na tua organização, na tua gestão. Como você mencionou, a organização do ano que vem, de 25, ela precisa já ter começado agora. Não dá para esperar chegar dezembro, novembro ou janeiro, fevereiro do ano que vem. Tem que começar agora a organizar se realmente você quer expandir, você quer melhorar seu negócio, quer expandir seu negócio e até se organizar financeiramente, né? Algo que você citou que eu acredito que é imprescindível para qualquer empresário, qualquer negócio, é você saber ali qual é seu Prolabore. Não dá para você pegar tudo ali que você lucrou, faturou e colocar na pessoa física. Isso é uma coisa muito importante, muito séria, gente. O dinheiro da empresa não é teu dinheiro. Melhor, eu vou até mais longe. A tua empresa não é só tua. A tua empresa é dos teus fornecedores, a tua empresa é da tua equipe, a tua empresa é da sociedade. Até porque, assim, a gente tem que entender, hoje, por exemplo, eu tenho 15 pessoas que dependem da Inovare. E eu tenho que entender que a Inovare precisa ter caixa
para eu arcar com essas 15 pessoas. Porque essas 15 pessoas, no mínimo, cada uma tem uma pessoa ali dependente. Então, a gente precisa ter esse conhecimento e essa noção social para a gente ter um pouco de consciência na hora de você distribuir o tal do Prolabore e o lucro. E aí as pessoas, às vezes, confundem Prolabore com lucro, acham que você pode tirar a qualquer momento. Não. O Prolabore, a gente instrui que seja um valor fixo e que seja um salário para o sócio que trabalha na empresa. O Prolabore. E aí, todo mês ele tem aquele salário. Independente se a empresa deu lucro ou não, eu estou trabalhando, eu preciso do meu salário. E o lucro, ele vem depois. Por último, depois que você pagou tudo, depois que você lançou seus custos e depois que você lançou as suas despesas. É a famosa última linha da DRE. Gabi, o que é esse negócio DRE que tu tanto fala? Demonstrativo de resultado de exercício. É nesse relatório que você entende se sua empresa deu lucro ou prejuízo. E aí, infelizmente, como você começou essa conversa, a maioria dos empresários não consegue chegar a esse resultado final. E aí que é o perigo, porque ele não sabe se a empresa dele deu resultado ou não para ele fazer a distribuição de lucro, porque, infelizmente, nem sempre o Prolabore vai arcar com as necessidades financeiras do sócio. E aí, nesse momento, é perigoso, quando ele não conhece que, de repente, a gente sabe que as empresas têm sazonalidades e as empresas sempre têm altas e baixas, e no momento de baixa, ele pode estar tirando um lucro que não existe. E aí é nesse momento que ele entra no capital de giro da empresa. E aí ele começa a tirar o dinheiro da empresa, que muitas das vezes é do fornecedor dele, ou é o próprio capital próprio que ele colocou para rodar a empresa. E aí a gente começa a ter um capital negativo dentro da empresa. Na verdade, a empresa começa a criar essa dificuldade. Gabi, mas esse é o único motivo de uma dificuldade financeira da empresa? Não, é um dos motivos. E é muito importante que a gente consiga chegar nesse número do lucro, porque o lucro é só consequência do que aconteceu o mês todo. E quando você chega a esse número, você consegue identificar várias oportunidades ali dentro. Ou até mesmo as dificuldades que está ocasionando esse resultado negativo. Porque, infelizmente, a gente tem a mania de ficar culpando. A culpa é do governo, a culpa é do fornecedor, a culpa é do meu cliente, a culpa é do concorrente. Vamos assumir a culpa, vamos entender qual é o problema, e quando a gente traz a culpa para a gente tem possibilidade de resolver. Mas quando a gente culpa o vizinho, culpa o governo não vai vir resolver o problema. Não vai resolver de modo algum. De jeito nenhum. Então, Dan, eu sempre digo que você parar um mês, um dia no mês, 2 dias, para você sentar com o teu time e juntar todas essas informações e chegar a esse resultado final é uma oportunidade única de você conhecer toda a estrutura empresarial sua, desde uma taxa de cartão de crédito até um desperdício de um produto vencido, enfim. É muito importante porque dentro desse relatório, dentro da DRE, você tem todas as despesas, todos os gastos, produto vencido, produto avariado, taxa de cartão de crédito, o que é que o banco está me cobrando de taxa. É o momento que você vai ter ali uma visão holística, geral do teu negócio. Então, não perde essa oportunidade de encontrar o lucro da tua empresa, tá? Uma aula, pessoal. Gabriela Trindade, viu? Não é todo dia não, viu? Privilégio nosso aqui. Gabriela, muito obrigado pela sua participação. É sensacional poder conversar com você, porque não há aquela forma de falar muito complicada. Na verdade, ela descomplica para que todos possam compreender, sobretudo, o seu negócio, sobretudo a expansão e o que é necessário para você realmente mudar, na verdade, tua rotina, teu dia a dia, para fazer a sua empresa mudar de perfil, inclusive. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Um forte abraço e até uma próxima. Até uma próxima. Eu vou deixar aqui o @ da Inovario, tá? Fica à vontade. Então, segue a gente lá, @inovario.contabilidade. A gente está lá sempre dando dicas assim, de forma leve, tranquila, que a gente sabe que a contabilidade as pessoas acham que é algo pesado, mas a gente tenta levar de uma forma tranquila, leve, para que as pessoas não se assustem e se afastem da gente contador. Por favor, se aproximem da gente. É isso, um abraço, obrigada, viu? Um abraço, Gabi.